Em frente com o Live CNN, a polícia do Paraná investiga o acidente que matou 9 pessoas em Guaratuba. 7 das vítimas eram atletas da equipe de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O acidente, vocês se lembram, ocorreu depois que uma carreta tombou em cima de uma van que seguia de São Paulo até a cidade gaúcha. Sobre esse assunto e até acompanhados aqui de Pedro Duran, nós conversamos agora com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Edgar Santana, por isso que eu já caminho aqui até esse lado, para que nós possamos compreender melhor aqui as causas do acidente, pelo menos diante daquilo que nós já estivermos sabendo. Delegado, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. O senhor está conosco ao vivo aqui na CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, satisfação poder estar contribuindo, passando informações para a população. Já começo lhe perguntando, por gentileza, delegado, o motorista da carreta, motorista que causou o acidente, ele apareceu para depor? Vocês já tiveram contato com esse motorista? Tivemos contato com ele desde a data de ontem. Inicialmente, ele foi conduzido até um hospital na cidade de Joinville, foi intimado a comparecer na unidade policial ontem ainda por volta das 13 horas, no entanto, não compareceu. Voltamos a entrar em contato com ele novamente ontem, no final do dia, e ele se comprometeu a realizar a oitiva hoje, a partir das 14 horas. E aí, se vocês, delegado, bom dia, obrigado pela conversa. Se vocês tiverem mais uma vez a surpresa de que ele não apareça para prestar depoimento, vocês estão cogitando um mandado de prisão, conduzi-lo à delegacia, alguma outra medida? Sem sombra de dúvidas, né? Caso ele não se apresente à nossa unidade policial nas próximas horas, a gente vai pleitear alguma medida cautelar para que ele possa prestar os devidos esclarecimentos sobre os fatos. Aí deve ser uma condução coercitiva? Qual que deve ser o caminho? Uma prisão preventiva? Vamos analisar de forma minuciosa o procedimento, verificar se cabe uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, mas ainda é prematuro falar em alguma medida cautelar neste momento. E sobre a causa do acidente, delegado, porque a gente teve a informação da PRF de que, bom, pelo menos uma causa preliminar, que teria havido um problema no freio, uma falha no freio dessa carreta. A perícia também chegou a alguma resposta parecida? A informação preliminar é que ocorreu ali um excesso de velocidade do veículo e, na sequência, tivemos a colisão. Em relação a eventual problema nos freios, o Instituto de Criminalística foi no local, colheu as primeiras informações, a Polícia Civil também já solicitou exame pericial no veículo para constatar se houve uma falha mecânica nos freios ou se tratou de um erro humano na condução de veículo automotor. Isso a gente precisa de um tempo para poder montar o nosso quebra-cabeça. Vamos ouvir nos próximos dias algumas testemunhas, inclusive testemunhas que estavam no local do fato, aguardar os laudos periciais para que na sequência a gente chegue a um veredito em relação a esse trágico acidente. Então tem a possibilidade da falha no freio, tem a questão do excesso de velocidade. Quais são as outras suspeitas de vocês hoje que podem ser comprovadas ou não pela perícia, delegado? Inicialmente, ou uma falha mecânica do veículo, ou caso não seja comprovado a falha mecânica, um erro humano realmente na condução do veículo, né? Então, manuseou o freio de forma equivocada e pode ter ocasionado o excesso de velocidade. Importante destacar ainda que temos imagens do sistema de monitoramento do local. Essas imagens serão remetidas ao Instituto de Criminalística para que verifique, se possível, a velocidade que o caminhão se encontrava no momento do impacto. Delegado, dúvidas que vão surgindo aqui. Bom, e até ressaltando para quem nos assiste, nós estamos conversando com o delegado e também acompanhando a questão de velório coletivo, Sim. Toda essa dor, a despedida em Pelotas, os corpos dos atletas levados para a região, enfim, é um momento de muita tristeza. Delegado, em algum momento a prefeitura da cidade de Pelotas pode entrar no meio desse processo de investigação, alguma responsabilização? Por que eu pergunto isso? Porque até parentes dos atletas reclamam, por que a viagem é por van, não é por avião? Porque é uma economia, porque aí você pode expor as pessoas às possibilidades de acidentes em rodovia e tudo mais. Isso faz algum sentido? Isso de alguma maneira poderia entrar nesse âmbito de investigação ou a investigação de vocês fica restrita ao que ocorreu na estrada? A nossa investigação por parte da Polícia Civil está relacionada ao sinistro de trânsito e à responsabilidade criminal.
O inquérito policial foi instaurado inicialmente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, como eu falei, as investigações estão tão somente na fase inicial. Vamos realizar uma série de diligências para poder chegar a uma conclusão efetiva sobre o fato. Em relação à eventual responsabilidade civil da prefeitura ou de outra entidade ou de outro órgão, as partes precisam ingressar no juízo civil para pleitear uma eventual indenização. Muito bem, conversamos com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Edgar Santana. Agradecemos aqui mais uma vez a gentileza da entrevista. Muito obrigada. Bom dia, delegado.